Olá, gente. Então, professora Karine, né? Primeira série, português, dando continuidade ao nosso conteúdo. Eu lembro que no nosso plantão eu falei sobre o papel do contexto. Vocês perceberam que eu falei muito sobre a questão Enem. O que aparece naquele formato de prova, né, o contexto, que a variação, né, a multiplicidade, na verdade, de contextos que aparecem dentro da prova do Enem. Inclusive, nós temos tirinhas, charges, textos, poemas, poesias. Né? E até brinquei que muitas das vezes a gente lê, né, e não compreende esse universo. E que depende muito também, né, do nosso próprio contexto de vida. Né, o nosso vocabulário, as nossas leituras de mundo, para entender o papel daquele contexto. No próprio livro de vocês faz até uma brincadeirinha, né, ironiza com uma imagem, né, aquela questão da promoção que a gente já trabalhou lá no plantão, né, que a gente trabalhou no plantão de dúvidas. Dando continuidade, ainda no plantão, eu falei sobre essa intenção do discurso. Lembra que eu falei, não trouxe porque eu acabei esquecendo de pegar a charge, né, que eu vi a última charge da Mafalda, e tinha lá o planeta, né, o planeta Terra, todo enfaixado, tinha até um termômetro, né, na boca do planeta, vamos dizer assim. E aí até eu falei para vocês qual seria a intenção, né, do chargista em fazer aquela charge, né, usando a Mafalda, né, muito conhecida aí mundialmente, inclusive, né, tem várias traduções dela, e com esse planeta Terra adoecido. Né? E eu falei que uma das primeiras interpretações que eu, no meu caso, que eu tive, né, quando eu falei para vocês do planeta adoecido, eu falei que são as doenças em geral, até as doenças da alma, né? Que eu comentei no plantão. Então, imagine só que quem fez a mensagem, né, a charge, ele teve uma intenção, né? Esse discurso nada mais é do que a própria mensagem. A própria mensagem, o assunto, né, o discurso. Qual o seu discurso? Qual a sua mensagem? Lembra que na última aula, na videoaula, vocês têm lá que eu falei sobre o discurso político? Qual é a mensagem daquele discurso? Né? Qual é o conteúdo? Né? A intenção do conteúdo, a intenção da mensagem. Então, essa intenção que ele coloca ali, que eu coloquei ali, ó, gente, intencionalidade discursiva e a função, não tinha como não separar as duas informações, são juntas. Né? A intenção discursiva e a função comunicativa. Então, eu até botei aqui, ó. Observe que isso aqui eu tirei, né, de um site, eu coloco. Aqui o site, né? O linkzinho do site, TV Escola, já eu falo sobre ele, que eu adorei, que inclusive já vou deixar até como dica de pesquisa para vocês, que tem até questões de Enem lá, muito interessante esse site, eu adorei. Mas voltando, então essa intenção, né? Vocês já falaram até muito, eu já falei, né? Quando alguém comenta algo, alguém faz algo, fala algo, qual é a intenção dele? Qual é a verdadeira intenção? Será que ele está com má intenção no que ele falou, na mensagem, no assunto? Já vocês vão ver que eu trouxe um exemplo no slide. Bom, então essa intenção é o que eu quero provocar no outro. Né? Então, qual é a intencionalidade discursiva de uma charge? O que é que eu quero provocar no leitor? Observe que quando eu falo no leitor, há aí uma interação. Para interagir, eu tenho pelo menos dois elementos. Aquele que emite a mensagem, também conhecido como locutor, né? Aquele que recebe a mensagem, muito mais conhecido hoje como interlocutor. Vou até colocar aqui, né? O locutor, né? Quem faz a mensagem, quem dirige a mensagem, né? O receptor, que é aquele que recebe, né? O próprio nome está falando que recebe. Então, ele também é muito mais conhecido hoje como um interlocutor. Vocês veem muito isso em prova, no próprio livro de vocês. Né? E a própria mensagem, que é esse discurso, é esse conteúdo. Ok? Então, coloquem aí no caderno, por favor, que essa intenção é o que eu quero alcançar. O que eu quero provocar no meu leitor? Né? Então, vocês vão perceber que na última tarefa, na tarefa do slide, eu vou pedir para vocês fazerem algo. Então, eu quero que vocês tenham uma intenção, não é? Uma intenção boa, inclusive. Uma intenção boa, viu, gente? Vamos lá. Aí, olha, eu fiz o print da imagem, né, no notebook, e aqui é uma imagem desse site.
Observe que ele coloca percursos, mapa de português. Por que ele colocou esse mapa? Qual foi a intenção? Olha, se a gente for observar quem fez, né, esse site. Qual foi a intenção de quem fez esse site? Foi justamente mostrar quais são as principais áreas que são mais trabalhadas no Enem, de modo em geral. Aí ele colocou a gramática, ele colocou o texto, ele colocou literatura. Eu acredito, inclusive, que hoje tem bem menos esses aspectos mais gramaticais, né, do que alguns anos atrás. Hoje tem bem menos. Hoje a gente vê muito mais as questões de texto e literatura, com uma porcentagem muito maior. Né? Claro que esse contexto deve ser do período em que foi feito, ok? Bom, aí ele coloca lá em cima, né, a circulação das diversidades textuais e gêneros. Inclusive, né, nesse ano, é o ano que a gente mais trabalha com vocês, a questão dos gêneros, de maneira em geral. Antes de entrar em gênero, vocês estão lembrados, que eu lembro muito bem, que a gente trabalhou a tipologia. Não vou trabalhar com vocês agora, porque eu sei que é aula de redação específica, mas a gente trabalhou sobre tipologia até chegar aos gêneros. Por quê? Porque justamente essa prova de Enem, de vestibulares de maneira geral, ele traz esse arcabouço, essa multiplicidade de informações. Tá bom, gente? Então, essa diversidade também está se referindo ao quê? Eu falei durante o plantão, os elementos verbais e os elementos não verbais. E, no geral, nós temos os dois, né? Que é a linguagem mista. Nós temos tanto aquele verbal, são as palavras, e o não verbal são as imagens. Observe que aqui nós temos os dois. Temos a imagem, não é isso? E nós temos as palavras. Então, esses elementos da comunicação... Aqui. Eu sei que o professor Gilmar já trabalhou a função comunicativa com vocês, mas não tinha como não fazer uma abordagem geral, pelo menos dos elementos da comunicação. Porque quando você pega um site desse, você tem a intenção do discurso, de quem o fez, né? E como foi que o interlocutor, nós, o receptor, né? Como é que a gente recebe essa imagem, essa mensagem? Né? Como é que a gente recebe? Como é que a gente vê isso? Então, vamos lá. Então, ele coloca ainda no site, ele coloca esse percurso, e observem que a gente vai fazer isso durante esse ano de maneira muito enfática, né? A gente vai trabalhar, a gente já está trabalhando com vocês muitos desses aspectos. A gente está fazendo esse percurso para vocês se sentirem mais preparados, mais seguros. Não só para fazer as avaliações, mas para a vida também, né? Bom, quando a gente fala em intencionalidade, não sei se vocês estão lembrados que no plantão eu deixei bem claro. Gente, existe uma distância muito grande entre minha intenção e a sua compreensão. Quantas das vezes eu chego em sala com uma intenção de fazer algo e, de repente, o outro, né, o aluno, né, de maneira geral, a sala, compreende de outra forma. Então, existe um espaço grande entre a minha intenção, né, e a forma como o outro compreende isso. Só deixar claro. Algumas das vezes a intenção está explícita. Né, vocês já ouviram esse termo, está clara a intenção. Outras vezes está implícita. Não é? E aí não está claro e cada um vai entendendo conforme a sua realidade, seu contexto, não é? Seu contexto. Então, mendigo faminto. Observe que o título já é bastante tendencioso, já leva a gente a pensar em algo, né? Talvez eu deveria ter tirado o título, para ver qual seria, a partir do que vocês lessem, vocês iriam compreender. Bom, mas está lá. O mendigo se aproxima de uma madame cheia de sacolas, de compras, no centro da cidade e diz... O mendigo diz, né? Senhora, estou sem comer faz 4 dias. Meu Deus, eu gostaria de ter sua força de vontade. Observe, perceberam que aqui só revela a questão de existe uma intenção do discurso na fala do mendigo faminto, né? Quando ele diz, estou sem comer faz 4 dias. Eu acredito que essa intenção também foi revelada pelo rosto dele. Não é só a palavra que revela a sua intenção, né? Os seus gestos, né? O seu olhar, tudo revela a sua intenção. Então, com certeza, não só foi o que ele disse, foi como ele disse. E olha só como ela interpretou.
Né? Lembra que eu falei que existe um espaço grande entre a intenção e a forma como o outro compreende? Compreende? Então está aqui. Observe como foi que ela compreendeu. Como? Ele colocou lá uma madame cheia de sacolas, ele descreve, vamos dizer, a outra personagem, aparentemente com status social mais elevado do que o outro, né? Do que o mendigo. Então ela entendeu que, mas uma pessoa passar 4 dias sem comer e ainda está ali pedindo, então ele tem muita força. Mas a intenção dele foi outra, né? Aí a pergunta: o que de fato o mendigo quis dizer a madame? O que foi de verdade que ele quis dizer quando ele usou esse termo? Sem comer faz 4 dias. Qual foi a intenção dele? Né? Com certeza provocar, no mínimo, uma empatia. Me lembra quando eu falei que o planeta estava lá todo enroladinho, doentinho, né? E com como é que é aquele? O termômetro na boca, e ali muita gente vai fazer uma interpretação, né, daquela charge, apenas levando as doenças de maneira em geral, e aquela que nós estamos vivenciando, infelizmente, mas existem outras doenças que causam, sim, né, esse planeta está adoentado, né, bem doente. Então, existem outras situações para serem reveladas, é isso que eu quero deixar claro. Será que ele queria somente que ela soubesse há quantos dias ele não comia, ou alguma outra intenção que permeia a sua fala? Né? Então, a forma como o outro vai entender a situação vai depender do contexto do outro, o que realmente o outro quer entender, porque às vezes a gente coloca barreiras, né? Existem as barreiras na comunicação, que aqui ele coloca como um ruído, né? Quando a gente não compreende bem. Mas existem outras formas de colocar esse ruído, né? Bom, eu vou responder 2, e vocês em casa vão responder. Se eu não me engano, eu coloquei 4, gente, deixa eu ver. Né? Eu coloquei isso. Todas as questões do Enem, além, fui passando demais. 2 questões de Enem, 4 questões de Enem. Eu vou responder 2 e vocês vão responder 2, todas retiradas daquele site. Inclusive, naquele site, gente, ele faz um caminho de níveis. Então, tem um nível fácil, um nível mediano e um nível que ele considera difícil, né? Em termos de complexidade do enunciado. Lembra que eu citei esse termo, enunciado, que nada mais é, nesse momento, do que a própria pergunta. O que ele quer que você retire da situação acima? Né? Então, rapidinho, ó, Enem 2012. Lugar de mulher também é na oficina. Vou ler rapidinho, vocês leiam rapidinho também em casa. Ó. Não, na verdade não pode ler rapidinho, né, gente? Tem que ler com atenção. Nesse momento eu vou ler rapidinho. Lugar de mulher também é na oficina, pelo menos nas oficinas dos cursos da área automotiva fornecidos pela prefeitura. Só quero que vocês observem que existe ali uma intencionalidade óbvia, né, de quem fez esse texto. Claro que ele foi adaptado, está ali dizendo na referência, né, que houve uma adaptação, mas existe uma intencionalidade ali. Bom, também é colocada a intencionalidade pelo próprio vocabulário que se é utilizado. Mas vamos lá. A presença feminina tem aumentado, parei na vírgula, não foi? Automotiva fornecidos pela prefeitura. A presença feminina tem aumentado ano a ano. De 5 mulheres matriculadas em 2005, a quantidade saltou para 79 alunas inscritas neste ano, nos cursos de mecânica automotiva, eletricidade veicular, injeção eletrônica, repintura e funilaria. A presença feminina nos cursos automotivos da prefeitura, que são gratuitos, cresceu 148% nos últimos 7 anos e tem aumentado ano a ano. Vocês observaram também que eu citei no plantão, que é muito importante dizer, a questão da leitura de gráfico. Aqui não existe o gráfico em si, mas observe as estatísticas, a porcentagem, lê com calma e tenta chegar a uma conclusão a partir do enunciado. Na produção de um texto, são feitas escolhas referentes à sua estrutura. Observe que a charge é de uma forma, a tirinha, como foi colocado para vocês já, né? Tirinha de outra, poema de outra, poesia, a estrutura, né? Como cada um é feito. Que possibilita inferir e entender. Esse termo é muito usado, viu, nas questões de vestibulares de concursos. Inferir, o que você infere, o que você conclui, o que você entende a partir do que está lá, o que está colocado. Infere o objetivo do autor.
A intenção discursiva, né? Nesse sentido, no trecho apresentado, o enunciado, olha lá, lugar de mulher, também é na família, é na oficina, corrobora, ou seja, colabora, faz o quê? Né? Provoca o quê? Qual é o objetivo? Ele quer alcançar o quê? A partir do que está colocado aqui. O que vocês entenderam? No plantão podemos compartilhar nossas ideias, não é? Então, aí a gente tem aqui, né, as possibilidades, né, de respostas A, B, C, D, E, e a gente vai ler com calma para poder tentar saber, verificar ali qual é o objetivo do texto, né, a intencionalidade discursiva dele. Será que foi demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea? Será que quando ele coloca ali, ó, ele coloca ali, lugar de mulher também é na oficina. Observe já uma tendência de interpretação do texto. Ele já coloca a mulher em outro local. Vamos deixar as discussões sobre essa temática para o plantão, mas pensem dessa forma, repartindo o texto por etapas e tentando interpretá-lo para chegar a uma resposta, tá bom, gente? Então, demonstrar que a situação já ali, né? Defender, vamos deixar isso aqui quietinha, será que é isso? Porque quando ele coloca a mudança, colocando a mulher já em outro local, então parece que essa é a resposta, mas vamos com calma. Defender a participação, ele não está defendendo a participação de nada, ele está colocando ali, a partir, a gente vai fazer uma analogia, uma comparação, né? Mas vamos lá. Comparar esse enunciado com outro, lugar de mulher na cozinha. Observe que eu falei uma comparação, mas não indicando essa resposta, porque aqui ele está colocando que ela já está em outro lugar, tá bom? Criticar a presença de mulheres nas oficinas, criticar nunca, já é descartada essa possibilidade, né? A presença de mulheres nas oficinas, pelo contrário, lugar de mulher também é na oficina, já foi. Distorcer, modificar. Ele está ali modificando o sentido da frase, lugar de mulher na cozinha. Em nenhum momento ele cita essa frase, então todas as possibilidades incoerentes, né, com a situação incorretas, é a letra A. Vamos lá. E aí a gente vem, essa daqui eu já usei muito nos simulados de vocês. Muito, essa daqui eu usei muito no simulado, porque é uma imagem, não é? Observe que ele vem com a imagem não verbal, a linguagem não verbal, mas muito chocante quando a gente vê o bonequinho diferente de todos os outros. Observe aquele negocinho, né, que dá corda nos bonequinhos. Todos têm, todos são idênticos, todos estão indo para a mesma posição. Então, olha aí, gente, essa charge, né, que mostra claramente, não é, como já foi dito, o bonequinho de todos numa mesma, quase todos, né, com exceção daquele, quase todos numa mesma posição e o outro totalmente diferente. Até o próprio objetozinho atrás das costas também está diferente, a cor, tudo isso é levado em consideração. Inclusive, quando eu fiz o print da imagem, né, esqueci de retirar essa parte aqui do enunciado, que aqui já está dando, já está encaminhando para a resposta, né? Quando ele diz, o cartoon faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição, já encaminhou, não observei que era para ter retirado essa parte. Está em oposição, então está em oposição contra as outras, e representa a opressão das minorias. A minoria, no caso, está se sentindo oprimido, pelo contrário, está ali, ó, na defesa dele próprio, né? Sozinho, mas está defendendo a opinião dele. A carência de recurso tecnológico, não foi colocado nenhum ali. A falta de liberdade de expressão, pelo contrário, ele está se expondo, se falando, sim, está livre para fazer diferente dos outros, não é? Defesa de qualificação profissional, então, em nenhum momento se faz essa abordagem. A reação ao controle do pensamento coletivo foi assim que ele reagiu, diferente dos demais. Ok? Um corajoso, né? Então, vamos lá. Aqui. Bom, essa daqui é com vocês, eu vou deixar duas com vocês, né? Então, leiam direitinho, observe o enunciado, né, esse texto, rótulo de uma dose, não observe que eu também coloquei claramente, olha, como aparece no Enem,
né? Sempre faz a referência. Aqui é um trecho de um textinho. Aqui ele já trabalha a imagem, a linguagem não verbal. Aqui a linguagem verbal. Então, esse percurso, esse caminho que ele vai fazendo com que a gente pense de várias formas. Aqui ele já traz a interdisciplinaridade, né? Outras disciplinas, outros conteúdos. E ele vem com o enunciado. Vou deixar aqui para vocês lerem. A gente vai, sim, discutir isso, debater isso no nosso plantão. Outra imagem também já coloquei muito essa nos nossos simulados, né, que é aqui no Colégio Ômega. Eu já trabalhei só a imagem sozinha, né, que traduz aqui uma multiplicidade de informações. Também para a gente discutir, não é? Aqui, principalmente, quando a gente fala dos nossos principais direitos, quando fala em Constituição Federal, aí a gente já citei isso em sala, mas lá na terceira série do médio, a questão do artigo 5º, vale a pena ler. Enfim. Bom, qual é a atividade? Módulo 2, capítulo 5, como está aí numa folha. Gente, eu adorei ter lido esse texto, certo? A alma do consumo está lá, inclusive, como textos informativos naquele site que eu coloquei. Né? Então, eu trouxe para vocês um texto já com outro vocabulário, para a gente ampliar o nosso vocabulário. Não desista do texto, porque a gente começa a ler, às vezes desiste do texto. Não é? Então, está aqui. Se vocês colocarem na barra de pesquisa do Google, Alma do Consumo, Diplomatique, ou só simplesmente Alma do Consumo, é o primeiro site. A partir da leitura você fará uma charge. Com essa charge, terá uma próxima atividade. Vocês só vão fazer uma charge. Está aqui o modelo de uma charge, né, gente? Aqui uma charge. Né? Vocês podem colocar somente a linguagem não verbal e pode colocar a verbal e a não verbal juntas. Tá bom? Então, até o nosso... Deixa eu só voltar aqui, né, para me despedir de vocês. Até o nosso próximo encontro.